Olá pessoal, vamos receber mais notícias do Vasco, mas antes não esqueçam de se inscrever e deixar seu like. Saída de Maicon traria e lacuna aberta para o futebol do Vasco. Com a chegada de novos defensores e a recuperação de Léo Pelé, o nome de Maicon é um dos que acabou se afastando da titularidade e até mesmo de ser a primeira opção no banco para o Vasco da Gama. Dessa forma, o zagueiro recebeu uma proposta para sair do Gigante da Colina, o que seria uma grande perda para o Vasco, que hoje desfruta de um setor defensivo organizado e não sofreu como sofreu no começo da temporada passada. Muito dessa estabilidade que podemos ver hoje passa pelos bons momentos vividos pelo God of Zaga em 2023. Em um momento conturbado, o zagueiro assumiu a titularidade do Cruz Maltino e foi um grande líder na permanência na Série A. Com isso, o Vasco perderia além de um jogador que possa fazer uma recomposição a nível dos zagueiros titulares, mas também irá perder um dos grandes motivadores dessa equipe. Maicon demonstra grande identificação com o elenco e com o torcedor. E a proposta foi de outro clube da Série A, onde o jogador terá a oportunidade de mostrar o melhor do seu futebol entre os titulares da equipe, algo que no começo de temporada mostrou que ele está distante no clube carioca. Segundo o jornalista Vene Casagrande, Maicon e seu staff já aceitaram a proposta de 2 anos feita pelo Vitória. Porém o Leão ainda não entrou em acordo com a diretoria do Cruz Maltino, que pode fazer jogo duro para liberá-lo. O desejo do torcedor do Vasco da Gama é na permanência do zagueiro de 35 anos de idade, enfim. Com o desenvolver da temporada, o clube pode precisar de reposições para o seu sistema defensivo, levando em conta o calendário apertado e a chegada da Copa América. O Maicon será importante quando o Medel for para a seleção chilena. Além disso, não seria vantajoso para o clube reforçar um adversário direto no Campeonato Brasileiro. Logo, o God deveria permanecer na Colina, comentou um torcedor via Twitter. Vasco recebe sondagem da seleção italiana por Lucas Piton. O Vasco da Gama entrou em campo na noite deste domingo 3, onde o clube enfrentou a Portuguesa RJ em partida válida pelo Campeonato Carioca vencida por 4-0 para o clube de São Cristóvão. Em mais uma grande partida do clube comandado por Ramon Dias, o Gigante venceu todas as adversidades e alcançou um belo resultado diante de uma equipe que se mostrou consistente no decorrer do estadual. Um dos jogadores que tem se destacado constantemente com a Cruz de Malta no peito é o lateral esquerdo Lucas Piton. O atleta é um dos destaques do clube desde que foi contratado e tem atraído holofotes. Tanto que dirigentes da seleção italiana fizeram contatos com Ramon Dias para obter informações a respeito do jovem atleta do Gigante. De contrato renovado, sua permanência não é preocupação no momento. Fato que precisa ser observado por Dorival Júnior, que corre o risco de perder um dos grandes talentos do futebol nacional em uma das posições mais escassas para outra seleção. Tudo isso porque Lucas também ostenta a opção de ser convocado pela seleção italiana, com dupla nacionalidade. Não foi a primeira vez que as sondagens dos italianos pelo atleta Cruz Maltino vieram à tona. Para muitos torcedores, o momento de Piton entre os selecionáveis já devia ter chegado. O atleta tem se destacado a nível nacional. Em entrevista ao camisa 6 do Gigante comentou sobre a possibilidade de servir a amarelinha. Todo jogador tem o sonho de vestir a camisa da seleção. Treino muito para receber essa oportunidade um dia. Sinto que estou cada vez mais pronto. Estar na seleção será fruto do trabalho no Vasco. Quanto melhor estiver aqui, mais perto eu estarei de ser convocado. Vou trabalhar bastante, comentou o lateral. Em maio do ano passado, o lateral esquerdo já havia sido alvo da seleção italiana, onde o jogador foi pré-convocado para uma data FIFA que ocorreu em junho do último ano. Na ocasião, o Vasco lutava contra o rebaixamento. Apesar de ser nome presente na lista, o jogador não foi de fato convocado, mantendo seu espaço entre os possíveis selecionáveis para a seleção brasileira de futebol, que também é um sonho do jogador. Após vencer o Marcílio Dias pela primeira fase da Copa do Brasil, o Gigante da Colina já descobriu quem será o adversário para a próxima fase. A partida já tem data e hora para acontecer. O Vasco da Gama irá receber o Água Santa em São Januário na próxima quinta-feira, 7, às 20 horas em partida única que decide a classificação para a próxima fase da maior Copa de Clubes do país. Sforza ou Zé Gabriel? Torcida do Vasco repercute quem deve ser titular. Uma das posições mais fortes do Vasco da Gama em seu atual elenco é o meio-campo, com mais ênfase no setor defensivo, onde apesar de perder Paulinho Paula e Jair o clube foi bem no mercado e se reforçou.
Levando em consideração que o chileno Pablo Galdames agarrou com todas as forças a vaga de titular e certamente será uma das peças constantes no meio-campo cruzmaltino, os torcedores discutem quem deve ser o seu par no meio-campo. No momento a briga é entre Zé Gabriel e o argentino recém-contratado pelo gigante da colina, Juan Sforza. E maior parte a torcida apoia que Zé siga entre os titulares enquanto a joia se adapta ao futebol brasileiro. Zé Gabriel ele tem mais experiência do que o Sforza. Não dá para colocar o Sforza num jogo desse tipo. É muito arriscado para quem ainda tá se adaptando ao futebol brasileiro, comentou um torcedor através do Twitter. E provavelmente a escolha feita por Ramon Dias também será pelo camisa 23 do Cruzmaltino. O volante foi um dos nomes de confiança na campanha de recuperação feita no último Campeonato Brasileiro, onde o clube escapou do rebaixamento na última rodada. Entre altos e baixos, além da desconfiança da torcida, Zé Gabriel saiu de 2023 extremamente fortalecido e o seu começo de ano mostrou que ele pode sim ser um jogador importante para as ambições do clube na atual temporada. Em contrapartida, o argentino Sforza também vem desempenhando bem, e foi um dos destaques positivos da goleada aplicada de 4-0 aplicada pelo Vasco sobre a portuguesa RJ no último domingo em São Januário, vencendo grande parte dos confrontos no meio-campo e ajudando na armação em um jogo onde o time se mostrou solto e conseguiu armar jogadas ofensivas sem muita dificuldade como era visto no decorrer do ano passado. Ao contrário da última partida, onde com o auxílio do torcedor cruzmaltino, o argentino teve uma ótima performance. Na partida anterior diante do Volta Redonda ele abusou de alguns erros em passes bobos, que também renderam críticas. Analisando todos esses fatos que a conclusão é de que o jogador mais pronto para a função no momento é o que já vinha atuando entre os titulares, porém, o torcedor espera que Sforza cresça com o desenvolver da temporada. Após garantir a sua classificação para as semifinais do Campeonato Carioca, o clube irá enfrentar o Nova Iguaçu em jogo duplo que será realizado no Maracanã. O elenco comandado por Ramon Dias se prepara para uma das partidas mais importantes do ano. Pela segunda fase da Copa do Brasil, o Vasco da Gama busca espantar os fantasmas do ano passado, onde o clube foi eliminado pelo ABC em São Januário. Dessa vez diante do Água Santa, a Colina Histórica recebe nesta quinta-feira 7, às 20 horas a partida válida pela segunda fase. Vasco abre o olho para a zebra na segunda fase da Copa do Brasil. Água Santa já aprontou contra grandes. A Copa do Brasil teve a primeira fase encerrada com a maioria dos confrontos tendo resultados esperados. Uma eliminação que não estava nas projeções foi a do Cruzeiro, que acabou sendo derrotado fora de casa frente ao Souza da Paraíba. O Vasco teve algumas dificuldades, mas venceu Marcílio Dias e avançou de fase. Agora, na segunda etapa, a equipe carioca será mandante contra o Água Santa, equipe sensação do interior de São Paulo. Na segunda fase, o regulamento da competição prevê que, em caso de empate nos 90 minutos, a vaga seja decidida nos pênaltis. Para não ser surpreendido no jogo único, o Vasco precisa vencer. No ano de 2023, o Água Santa deixou para trás gigantes do futebol de São Paulo para chegar à grande decisão do Campeonato Paulista. Sob o comando do técnico Thiago Carpini, o clube foi vice-campeão, perdendo para o Palmeiras. Na primeira fase, como mandante, os paulistas eliminaram a Jacuipense da Bahia. O jogo disputado em Barueri acabou em 2-1 para o Água Santa. A partida que vai ser disputada em São Januário nesta quinta-feira, 07, vale muito para as duas equipes. Afinal, o classificado vai colocar no bolso cerca de 2,2 milhões de reais. Essa é a premiação prevista pela CBF para quem avançar à terceira fase da Copa do Brasil. Alexis Sanches não vai jogar no Vasco e prioriza a Europa, garante jornalista. No ano passado, o Vasco surpreendeu a todos e trouxe o meia Dimitri Payet, estrela do futebol francês. O experiente jogador disputou a Eurocopa de 2016 por seu país e soma mais de 300 jogos pelo Olympique de Marselha. Após amargar o banco de reservas no ano passado, Payet se cuidou nas férias e voltou aos treinamentos em condição física melhor. Ele vem sendo um dos destaques da equipe de Ramon Dias no Campeonato Carioca. O meia francês soma 2 gols e 4 assistências em 8 jogos no estadual. Na vitória contra o Volta Redonda em fevereiro, o medalhão protagonizou um lance que lembrou muito o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho. Com o case de sucesso envolvendo Payet, a torcida vascaína sonha com outro nome de peso no elenco e Alexis Sanches é sempre citado. Mas como informou o jornalista Thiago Fernandes, não existe qualquer possibilidade do chileno pintar na Colina.
Alexis Sanches acertou no ano passado contrato de uma temporada com a Inter de Milão da Itália, ignorando o interesse do Santos. O experiente jogador já foi alvo de outros clubes brasileiros, mas prefere seguir na Europa. Ainda segundo informações de Thiago Fernandes, o atacante chileno não faz planos de voltar à América do Sul. Com isso, a tendência é ele permanecer no velho continente, mesmo após o contrato com os italianos. Na América do Sul, Alexis Sanches atuou por Cobreloa e Colo-Colo, do Chile, além do River Plate da Argentina. No futebol europeu, ele soma passagens por times gigantes como Barcelona, Arsenal e Manchester United. O atacante de 35 anos conhece bem alguns jogadores do Vasco. A estrela do país vizinho já atuou com Gheuri Medel e Pablo Galdames na seleção do Chile e com Dimitri Payet no futebol francês. Com esse balde de água fria, o gigante da colina acertou a contratação de outro atacante. Trata-se de Cleiton Silva, que estava no futebol português. O centroavante de 25 anos chega para disputar posição com Pablo Vegetti, que renovou contrato com o clube carioca recentemente. Segundo informações do perfil Atenção, vascaínos, Cleiton Silva assina com o Cruz-Maltino por empréstimo e obrigação de compra em caso de metas cumpridas. O valor estipulado em contrato é de 3 milhões de euros, 16 milhões de reais na cotação atual. Nesta janela de transferências, a diretoria vascaína fechou com os atacantes Adson e David e agora, acerta a chegada de mais uma peça para o elenco de Ramon Dias. Faltava um nome para fazer sombra ao centroavante argentino. A janela fecha no próximo dia 7 e o gigante da colina não descarta novas aquisições no mercado. No entanto, o meia-TT do Shakhtar Donetsk da Ucrânia foi descartado no time carioca. E você, torcedor? O que você acha da situação de Alexis Sanches? Deixe a sua opinião nos comentários.